E aí, pessoal? No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre como foi o processo de ter que me livrar das minhas notas de aula por causa de estar me mudando de país de novo, né? Tô saindo do Canadá. Não sei se você teve a oportunidade de assistir aquele vídeo, se não, recomendo que você dê uma olhada lá primeiro. Acho que você vai gostar. E no vídeo de hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre como foi a minha carreira como matemático até esse ponto. Já que eu estou me mudando, né? Alguma coisa aconteceu. Então, eu só quero explicar para vocês o que eu fiz até hoje, desde o início. E talvez isso dê para você uma perspectiva de como mais ou menos funciona uma carreira de matemático, se é isso que você está pensando em fazer no futuro. Então, que tal se a gente fizer assim? Eu vou desenhar uma linha do tempo aqui e a gente pode ir falando sobre cada evento da minha vida ao longo dessa linha. Eu coloquei o microfone em uma posição diferente hoje, na verdade não é o microfone, é o celular, né? Isso que vocês veem aqui é o meu celular e eu uso o microfone do celular. Então, pode ser que o áudio fique um pouco baixo em alguns momentos, porque eu vou abaixar a cabeça, mas se ficar muito ruim eu coloco na posição original no próximo vídeo. Então, peço desculpas de antemão. Então, essa aqui é a nossa linha do tempo e vamos colocar aqui os anos, sendo o primeiro ano 2015, foi quando eu comecei a graduação em matemática. Pouco antes de começar a graduação em matemática, durante o ensino médio, meu sonho nunca foi fazer matemática, para ser sincero. Na verdade, eu fiz matemática por eliminação no campus da universidade da minha cidade, que era uma cidade do interior, então um pouco menor. Tinha 6 cursos de graduação somente, e um deles era matemática. E por eliminação, eu não queria fazer letras português, nem nada que envolvesse computação. Então, eu acabei optando por matemática. Educação física também, obviamente, tinha lá, mas nem de longe seria algo que eu teria prazer em fazer todos os dias. Então, eu acabei optando por matemática por eliminação. Eu sei que você esperava uma história de, tipo, eu ganhei uma medalha na Olimpíada e tal, mas na verdade eu sempre fui um aluno meio medíocre em matemática. Mas, mesmo sendo medíocre, eu trabalhei duro e consegui boas coisas. E vou mostrar um pouquinho dessas coisas para vocês hoje. Então, deixa eu separar aqui os anos: 2015, 2016, 2017 e 2018. Então, 2015, 2016, 2017 e 2018 termina aqui. Esse é o fim de 2018 e aqui inicia-se 2019. Okay. E aqui é metade da minha carreira e eu vou falar sobre a outra metade já já. Então, a primeira parte da minha carreira foi a graduação. Foi esse período que foi de 2015 até o início de 2019, ali em janeiro, quando eu defendi meu TCC. Então, aqui é a graduação. E o que eu fiz no primeiro ano? Eu fiz a mesma coisa que todos vocês fazem. As disciplinas mais importantes, né? Que é cálculo, geometria analítica, cálculo 2, álgebra linear. Então, todas essas disciplinas eu fiz aqui no primeiro ano. E como eu falei para vocês, eu sempre fui um aluno meio medíocre. Então, eu precisei trabalhar muito duro aqui no primeiro ano para conseguir alcançar o nível da galera que estava na mesma sala que eu, na graduação. E uma das coisas que eu fiz, na verdade foram 2 coisas que me ajudaram muito. Uma delas foi matemática básica. Eu acho que eu gastei 3, 4 meses estudando matemática básica. E eu posso deixar algumas sugestões de livros para vocês depois, dos livros que eu usei para melhorar a minha base. Deixa aí nos comentários se isso é algo que você quer, eu vou responder seu comentário. Então, estudei matemática básica por uns 3 ou 4 meses, ao mesmo tempo que estudava outras coisas. Infelizmente, não tem como você dar uma pausa, né? Você tem que fazer isso. Você tem que dedicar das suas 4 horas que você está estudando por dia, meia hora, 1 hora, tem que ser para matemática básica. E básica mesmo, tipo, como somar frações, coisas bem simples. E outra coisa que eu fiz foi, na verdade, eu não tive muita escolha, foi que a minha universidade entrou em greve. A gente ficou em greve, eu acho que por uns 4 meses. Então, o que eu fiz durante essa greve foi cálculo. Eu estudei cálculo. A greve começou logo quando a nossa disciplina de cálculo ia começar, então a gente acabou atrasando a disciplina para depois da greve, mas eu, durante esses 4 meses de greve, eu estava fazendo essas 2 coisas, né? Estudando cálculo e melhorando minha matemática básica.
E o que eu fiz foi, estudei o livro do Guido Risi, aquele volume 1 de ponta a ponta, né? Desde a definição de função até técnicas de integração. E aí, quando a disciplina começou, só durou 3 semanas, por causa do curto período de tempo que eles tinham após a greve. E eu não me preocupei muito, porque eu já tinha feito a maior parte dos exercícios dos Guido Risi, já tinha estudado sozinho. Então, aquelas 3 semanas de disciplina era assim, era de segunda a quinta era aula e sexta era prova. E a gente fez 3 provas. E cada semana, uma semana foi limites, outra foi derivada e a última foi integral. Então, foi um curso bem intenso. Mas eu não me preocupei muito, tirei notas boas em todas as provas, porque eu usei a greve para estudar. Isso é uma coisa que eu recomendo que todos vocês façam. Estudem antes da disciplina começar, se possível. Realmente muda o jogo para você. 2016 foi o início do segundo ano. Aqui no segundo ano, eu acho que foi aqui que eu comecei a fazer iniciação científica. Não foi aqui não. O segundo ano foi um ano onde eu não fiz muita coisa, para ser sincero. Na verdade, fiz uma. Eu me tornei monitor de cálculo. Monitor é aquele aluno do ano seguinte que ajuda os calouros do ano anterior na disciplina de cálculo. Algumas universidades têm monitoria para outros cursos, como álgebra linear, mas na minha universidade só tinha para cálculo. Eu tive que fazer uma prova de cálculo e passei. Eram 2 vagas, eu tinha que ficar entre os 2 primeiros, eu fiquei em segundo. E eu só ganhei do 3º lugar porque uma das questões era para você dizer se determinar o crescimento ou decrescimento de uma função, explicar como funcionava o método, e eu coloquei uma frase a mais do que o cara que ficou em 3º lugar, e por isso eu consegui a vaga. E o 1º lugar era um dos geniais da época, e ele conseguiu. Então, você estava também competindo com pessoas de todos os anos, então tinha gente no 4º ano que estava fazendo a prova também, então eu considero isso um dos pequenos sucessos da minha carreira. No 3º ano eu fiz um negocinho chamado curso de verão. Curso de verão é um curso de 1 mês, e esse curso de verão aqui ele foi em análise real. E como funcionava o curso de verão? Era 1 mês onde você estudava análise real, só que esse curso não era no meu campus. Esse curso era em outro campus que ficava na capital, então eu tinha que viajar para lá todos os dias. Eram umas 2, 3 horas de viagem, ida e depois de volta, então foi um momento bem cansativo. Mas foi o meu primeiro contato com a análise real. Eu sabia que eu ia fazer análise real em algum momento, então era importante para mim fazer esse curso de verão aqui. Eu já tinha tentado estudar análise real sozinho, mas sem muito sucesso. Então, eu fiz esse curso de verão em análise real, e o que acontecia no final do curso era você fazia a prova do mestrado. Se você passasse na prova do mestrado, você podia começar. E na época eram 10 questões de análise real, você tinha que acertar 7, eram só 12 bolsas, então você tinha que ficar entre os 12 primeiros colocados para conseguir uma bolsa. Mas eu estava só no 3º ano, então eles não deixaram eu fazer a prova. Que pena, né? Então eu acabei não fazendo o mestrado e nem fazendo a prova, mas eu fiz o curso de verão e eu aprendi análise. E por causa desse curso de verão, uma coisa muito boa aconteceu comigo, que foi iniciação científica. Como assim? Bem, a iniciação científica é esse projeto onde você trabalha junto com outro professor e vocês trabalham num projeto científico, meio que um projeto científico para você testar se você vai gostar de um mestrado, ou você pode usar os resultados do IC para o seu TCC também. Então é um projeto muito bom, e se você tem planos de estudar fora ou alguma coisa assim, esse é um passo que você não pode deixar de tomar, iniciação científica. A professora que deu o curso de análise real, no final do curso ela viu meu interesse e tal, e ela disse que tinha uma vaga de iniciação científica. E aí eu acabei pegando aquela bolsa, e eu trabalhei o resto de 2017 nisso. E em 2018 a gente renovou a nossa bolsa e eu trabalhei com ela por mais 1 ano. Aqui no início de 2018 eu fiz novamente o curso de verão. E como eu já trabalhava com iniciação científica com essa professora e a gente renovou por mais 1 ano e eu fiz o curso de verão de novo, ela lutou por mim nesse caso, onde ela chegou pro pessoal da coordenação do programa e falou: esse aluno é bom, deixa ele fazer a prova. E aí,
quando eu fiz o curso de verão pela segunda vez, eu também fiz a prova do mestrado. Mesmo ainda estando no começo do 4º ano, eu passei na prova, eu acho que eu fiquei em 3º lugar. Ou foi... não lembro bem. Mas então eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu fiz o 1º ano do mestrado, em 2018, e fiz também o último ano da graduação. E ao mesmo tempo tinha outra coisa rolando aqui, que era o TCC, que não foi baseado na minha iniciação científica. Eu decidi fazer sobre um assunto um pouquinho diferente, que foi análise complexa, já planejando aqui estudar fora. E outra coisa que eu fiz aqui também, eu nem sei se cabe mais uma seta, mas vou colocar assim, foi aplicar para estudar fora do Brasil, fazer mestrado fora do Brasil. Então tinha muita coisa rolando nesse último ano da graduação. Eu acho que foi o ano que eu mais trabalhei e o ano que eu menos prestei atenção em qualquer aula que eles estavam dando. Qualquer disciplina que eu tenha feito aqui no último ano, para mim, foi descartável, eu não lembro de nada. Mas porque eu estava trabalhando em outras coisas que demandavam minha atenção e trariam benefícios para minha carreira também. Então, último ano da iniciação científica, era também o 1º ano do mestrado. Posso falar mais sobre isso depois. Estava trabalhando no meu TCC e estava aplicando para estudar fora do Brasil. Esse vídeo já está um pouco longo, pessoal, então eu vou encerrar aqui no final da graduação, né, aqui em 2019. E no próximo vídeo eu comento sobre o que aconteceu depois da graduação, como ficou a relação entre o mestrado do Brasil e o mestrado do Canadá. E eu vou explicar tudo para vocês. Então não deixe de ver a segunda parte, que provavelmente vai estar no final desse vídeo aqui. Abraços!